Brasil é um dos países do mundo que mais produz ciência na área dos esportes. A produção científica brasileira nessa área se destaca tanto em quantidade como em qualidade. No entanto, boa parte da inovação tecnológica e de todo o desenvolvimento econômico gerado por essas pesquisas não acontece no Brasil. De certo modo, o esforço científico brasileiro, que em grande medida é financiado pelo poder público e, portanto, pelo povo brasileiro, tem servido para ajudar o desenvolvimento da cadeia produtiva do esporte de outros países. É triste, mas é verdade. E para entender melhor tudo isso, eu conversei com um grande estudioso desse assunto, que além disso é também um dos mais ardorosos defensores da urgente necessidade de uma estratégia de soberania científica e tecnológica para a ciência dos esportes no Brasil. O nome dele é João Gustavo Claudino. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, onde ele fundou recentemente a Rede Talentos Acadêmicos, uma iniciativa que busca conectar o Parque Científico e Tecnológico das Ciências do Esporte do Brasil com a cadeia produtiva desse setor. Essa talvez seja uma das iniciativas mais relevantes de toda a ciência dos esportes do Brasil. Se você se interessa por esse assunto, se preocupa com o aproveitamento dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros da ciência dos esportes feita no Brasil, você precisa conhecer e se aproximar dessa iniciativa. A íntegra da conversa está disponível no canal do Educação Física SA, no Spotify e no YouTube. Confere lá. Mas então conta aí pra gente, Claudino, como é que você, que é um professor da área de biomecânica, foi parar sendo um estudioso e um proponente de projetos no campo da política de inovação científica e tecnológica? Fantástico. Esse processo ele se iniciou, posso dizer que durante pós-doutorado, né? Tinha algumas ideias, fui fazer o sanduíche durante o Ciências Sem Fronteiras, fui para um lugar que aplicava muito ciência na prática, isso sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Foi aonde? Para Nova Zelândia, no Instituto de High Performance lá de New Zealand, né, na Universidade de Tecnologia de Auckland, Universidade de Tecnologia, e ao chegar lá eu vi algumas coisas, falei, cara, já tinha algumas ideias, eu já estava desde o início da iniciação científica, da graduação, a gente sempre tentou gerar soluções para os problemas que a gente via no mundo real, para a fisiologia que não tinha nos clubes de pequeno porte no interior de Minas, aí a gente criou uma empresa que chama CAT Sports para gerar essas avaliações, só que a gente tinha periodicidade ali semestral para serviço, só de ter essa recorrência semestral, não deu certo, mas aí fomos evoluindo, e eu já estava criando um processo de construir um aplicativo para controle de carga de treinamento, que era o tema da minha tese de doutorado, controle de carga de treinamento, uma abordagem biomecânica, e quando eu voltei da Nova Zelândia, com toda essa visão, eu falei, cara, já estava com esse negócio, vamos começar. E voltando de lá, concluindo no doutorado, veio a questão da empregabilidade também. A gente saiu num cenário muito bom, de bolsas, recursos e tudo. Quando voltou ali, eu fiz o doutorado de 2012 a 2016. Então, saí em 2014. 2014 foi muito bom. Então, quando eu voltei, concluí fiquei um ano, voltei em agosto de 2015. 2016, concluí, defendi lá na USP, na Universidade de São Paulo, Laboratório de Biomecânica. Já estava com essa questão do aplicativo e tudo. A minha mãe foi a investidora semente que a gente teve, né? Graças a Deus ela teve uma condição no momento de fazer esse aporte inicial de capital de risco, né? Só que ela confiava no filho dela e ninguém melhor que a mãe da gente para dar esse empurrão. Aí a gente iniciou um aplicativo para controle de carga, que era load control e tudo mais. Registrei a marca, fui eu mesmo lá no INPI e tudo. E teve um evento aqui, passou no MGTV, falando um evento de inovação aqui na Parque da Gameleira, ali no Expo Minas. E eu falei, vou nesse evento. Aí quando eu fui no evento, eu falei assim, caramba, o mundo abriu-se. Todo mundo com dificuldade, eu com dificuldade ali no doutorado e tal. Aí eu vi aquele mundo paralelo, os caras fazendo pitch, eu nem sabia o que era pitch, falando de startup, eu nem sabia o que era startup, falando
pedindo recurso após o pitch, falando, nós precisamos de tanto, os caras, nós aportamos. Eu falei, que isso? Falei, que isso? Que loucura que é essa? Um admirável mundo novo. Um admirável mundo novo. E quando eu cheguei nesse evento, eu falei, cara, fui procurar saber o que era startup. Falei, cara, startup é a luta contra uma startup. Falei, eu já tenho uma startup e nem sabia. Aí eu vi um edital do CID, que foi um programa também aqui do governo de Minas, que a gente teve essa oportunidade de ver no primeiro edital, participar, mais de 4 mil inscrições, foram 40 selecionados do mundo todo, a única do esporte foi a Load Control. Então, eu acredito que foi essa transição após o doutorado, após a conclusão do doutorado, essa questão da empregabilidade, de entrar no mercado de trabalho e esse meu desejo de levar soluções, de trazer o que a gente fazia do laboratório para impactar no dia a dia das pessoas, com essa possibilidade de ver uma reportagem na TV, entrar no CID, um programa de aceleração fantástico, que me colocou nesse caminho. Dá para dizer que você se tornou um empreendedor por necessidade? Eu não sei dizer porque o empreendedorismo ele já veio antes. Eu não me reconhecia como empreendedor. Eu fui até questionado recentemente numa situação. Você é empresário ou professor? Você quer ser empresário ou professor? Aí eu falei assim, professor, primeiro, eu não sou empresário. Eu me identifico como um empreendedor. Só que eu sou empreendedor, sou pesquisador, sou cientista, sou professor. Mas eu vejo nessas todas as palavras que eu disse muito mais sinergia do que oposição. Então, o pesquisador não tem que ir lá responder, testar uma hipótese, validar e tudo. O empreendedor também faz isso, ele testa, ele valida, só que ele tem um time, uma velocidade diferente do que às vezes o pesquisador, o professor, o cientista, né? Então, eu sempre me vi lá, muitas das coisas, o que eu tinha aqui. Só que aqui, nesse lado empreendedor, eu nunca me identifiquei. Como eu já citei anteriormente, lá atrás a gente teve uma empresa chamada Cat Sports, depois a Applied Knowledge. Foram várias ações dessas de empreender, de levar solução, de resolver problema do mundo real, através do esporte, no esporte, por meio do esporte, mas que eu não me identificava nunca como empreendedor. Depois que eu passei no CID, depois que eu vi o que é startup, aí decisivamente eu falei, no meio do... Cara, aí só empreendedor, e a palavra empreendedor ali, eu falei, cara, eu também sou um empreendedor. E aí que eu vi essa sinergia muito grande com a questão do pesquisador, do cientista com o empreendedor. Mas eu acho que a questão do empreendedorismo veio antes, mas o descobrimento enquanto empreendedor, sim, a tomada de consciência foi uma necessidade. Mas a maturação, vamos dizer assim, o processo, né, igual enquanto negro. A gente nasce no Brasil, um país que tem todo esse histórico, assiste tudo, mas a gente se descobre enquanto negro. Então, foi a mesma coisa. Eu me descobri enquanto empreendedor, a mesma coisa que a gente se descobre enquanto negro. Então, é um processo maturacional, mas realmente o gatilho foi talvez a necessidade, mas o processo de formação foi o dia a dia, as porradas que a gente vai tomando aí. E o que você acha que, como um cientista da biomecânica, um cientista do esporte, o que você acha que você aprendeu como empreendedor que muda a tua visão como cientista? Eu vejo que não que eu sou mais inteligente, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente, citando aí um grande poeta contemporâneo, né? Essa minha trajetória, meu histórico de vida familiar, de vir da periferia, isso e outro, e eu consigo enxergar, talvez, onde outros veem só problema e não propor solução, eu vejo já o problema como a oportunidade. E o empreendedorismo, as perguntas que eu faço para responder para artigos científicos, elas são basicamente isso. Os nossos artigos mais altamente citados, eles são situações de mundo real, dores que não tinham respostas ainda, que esse meu lado empreendedor de enxergar a coisa ali antes, mas não só enxergar, de executar antes, que não adianta você enxergar
e não executar. Então, esse meu lado empreendedor de enxergar situações que todos os pesquisadores fazem isso nas suas respectivas áreas. Mas talvez responder isso com a agilidade que demandava, né, porque eu me cobro muito de ter essa entrega, e eu acho que isso me ajudou muito a ter essas perguntas, às vezes que não são só fechadas numa área, com um espectro até um pouco mais amplo, e que isso me ajudou a ter esse, talvez, pioneirismo. Não vou dizer que ser arrogante, quero falar que eu sou pioneiro em várias áreas, mas talvez a repercussão que os nossos estudos científicos têm mostram talvez esse pioneirismo de ser um dos primeiros em respectivas áreas que acabam tendo que ser citados por outros e acabam tendo esses resultados. Acredito que isso me ajudou bastante e me ajuda bastante. E eu queria a gente falar sobre o seu livro, que você organizou um livro que, até onde eu saiba, é um livro pioneiro sobre inovação no sistema esportivo brasileiro. Mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta, que é relativo a, digamos assim, a tua vida de empreendedor ainda, como diretor de uma startup, fundador de uma startup. Quais que são as dificuldades de empreender no Brasil? Principalmente por eu vir do meio acadêmico, eu ter muitas lacunas que no dia a dia do empreendedorismo me fizeram falta. Eu não tinha visão de marketing, de vendas, eu não sabia. Eu focava muito em desenvolver o produto, porque a questão, vamos focar no produto. E muito das features, né? Vamos tirar o startupês aqui, das soluções ali, das funções, das funcionalidades do aplicativo, muitas vezes elas só solucionavam coisas que estavam às vezes na minha cabeça, na cabeça da equipe e tudo, e que no mundo real ali não era uma dor, ou o cara não enxergava, porque a gente não conseguiu mostrar. E talvez esse processo de vendas, de desenvolvimento de produto, de saber escutar a dor para assim desenvolver o produto baseado na dor do cliente, que tem metodologias disso, de design, com essa perspectiva. Acho que isso foi o que mais me fez falta. Porque a parte técnica e científica de fundamentar os processos da tomada de decisão, isso naturalmente a gente carrega. Mas no dia a dia, saber ganhar dinheiro foi o que mais eu tive dificuldade. Que eu literalmente, mesmo sempre me enxergando como empreendedor, hoje, desde muito tempo, minha primeira formação de empreendedorismo eu fiz lá no Senac, no Sebrae, né, lá dentro do Senai ali, para fomento de empreendedorismo. Eu ia pelo lanche, porque me chamava muita atenção o lanche, mas quando eu fui ver, cara, eu sempre tive isso, que a gente tem, que às vezes os mais novos não, mas a gente tinha o diploma ali impresso, né, isso eu guardo, né, então eu vi, cara, então eu sempre tive esse contato e tal, mas as lacunas que pelo caminho universitário, acadêmico que eu segui, me ajudaram em muitas coisas, talvez por esse distanciamento do mercado, o Brasil não ter essa visão talvez mais próxima, eu tinha dificuldades que eu fui aprender com os tombos, né? Então, acho que literalmente não saber equilibrar o desenvolvimento de produto com a perspectiva, necessidade real que a gente tem que só vai continuar girando a máquina se tiver oxigênio. E oxigênio é vendas, é recorrência, é cliente novo, é manutenção dos antigos. Então, todos esses processos, eu nem tinha essa visão. Aí, depois que você cai, você fala, opa. A tentativa é o que, de certo modo, reproduz o que você falou antes, que reproduz a lógica da ciência, que tem muita tentativa e erro. Sim. Você não tem como saber de antemão algo desconhecido. Sim, só que por outro lado, se a formação acadêmica tivesse um pouco de proximidade nisso, que acontece em outros países, esse tipo de aproximação, no Brasil isso vem acontecendo cada vez mais, mas talvez de querer transformar o pesquisador em empreendedor, eu acredito que isso é um pouco até mais complexo, né? Que você vê que eu me descobri e beleza, mas acho que nem todos vão se descobrir, nem todos vão ser realmente. Ele vai ser só pesquisador e tá ótimo, e tá sensacional. Só que ele pode juntar forças com essa pessoa que tem esse outro background e catapultar muito mais. Só que no meu caso, por já ter essa veia,
se eu tivesse essa capacitação técnico-científica, talvez eu não precisava tropeçar tanto para poder aprender só com a tentativa e erro, justamente com a capacitação anterior. Eu acho que isso é um caminho também. É muito empírico atualmente, né? Exato. E você falou que assim, os pesquisadores eles podem se tornar empreendedores, os cientistas do esporte, especificamente, né, no que nos interessa aqui. Mas você não acha que mais do que poderiam se tornar empreendedores, eles não deveriam? Porque a gente sabe, nós até comentamos aqui antes de começar a gravar, o nível de desemprego entre estudantes que terminaram o doutorado é o dobro do que a média da população. E as universidades, elas preparam o estudante do doutorado para ingressar na universidade como professor pleno, de dedicação exclusiva. Só que a gente sabe que não tem vagas suficientes para o tanto de alunos que se formam no doutorado. De modo que, será que não, eu vejo assim que talvez a única alternativa disponível para grande parte dos estudantes que estão terminando o doutorado seja tentar criar alguma empresa. Por quê? Diferente do que acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, na Suécia, que são países muito industrializados, que têm um parque tecnológico muito sofisticado, no Brasil, você não vai ter empresas demandando serviços sofisticados de pessoas com doutorado. Essas empresas vão ter que ser criadas por esses doutores. O que você acha? Eu acho fantástico, é um caminho realmente muito importante. Essa questão também de alocar na indústria, vamos chamar assim, os doutores, mesmo o Brasil não sendo esse país com parque tecnológico tão desenvolvido e que as empresas nas suas matrizes que vão tomar essas decisões e muitas vezes a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação vai ser fora do Brasil, mesmo assim ainda tem um espaço ainda para esses profissionais, que muitas vezes não é ocupado. Então já é uma alocação. Mas realmente você, enquanto pesquisador, doutor, criando a startup, certamente você vai ser essa pessoa que vai abrir até oportunidades para empregar os próximos, os que estão vindo, né? Porque justamente, senão você vai negar a sua origem e vai ser muito contraditório. Eu acredito que possa ocorrer, mas acho que vai ser a minoria se esses doutores, por toda essa capacidade de gerar solução, de resolver com problemas complexos, né? de trabalhar um pensamento analítico ali, de resolver coisas que ele é altamente especializado para resolver e que outras pessoas deveriam ter uma curva de aprendizado muito mais longa. Está lá o doutor desempregado e de falar ainda, num baixo custo. Sim. Pela capacidade de entrega dele, ele ainda é baixo custo, porque ele é uma mão de obra altamente capacitada e que, se for empregado na indústria e tudo, ele vai resolver problemas que outros dificilmente teriam uma curva de aprendizado muito longa. E se ele for o head, for o principal, o líder de uma empresa, ele vai trazer isso e certamente vai trazendo, abrindo portas para os demais e gerando soluções que inevitavelmente vão ser inovadoras. Porque ele tem essa capacidade de enxergar, abstrair e levar soluções para problemas de mundo real. Só que talvez a dificuldade é que ele está tão distante disso que ele não consegue, às vezes, até acreditar que ele consegue ser esse protagonista nesse processo. Mas é certamente um dos caminhos principais. E você ter chamado a atenção para uma coisa que eu considero muito relevante, que é o fato do Brasil ser um grande consumidor de tecnologias do esporte, de inovações feitas por outros países, inclusive produzindo pesquisas por meio dessas inovações e contribuindo para o aprimoramento da tecnologia que está em outros países. Essa é uma coisa assim, que eu considero urgente da gente tratar. Porque a gente, além de auxiliar eles no processo de pesquisa e desenvolvimento, que beleza, se for olhar ali, poxa, está sendo bom para ele, está sendo bom para mim, porque eu estou gerando pesquisa, estou gerando artigos e tudo, mas eles, enquanto detentores da tecnologia, do processo, da inovação, a gente ajuda eles também na aceitação comercial disso. Então, a gente gera mais recursos para eles estarem desenvolvendo cada vez mais, avançando na nossa frente e
aumentando a barreira de entrada que talvez a gente não alcance nunca mais. Porque na hora que forem cobrados de artigos de validação, de confiabilidade, por aí vai, tem estudos científicos que já usaram esses equipamentos, essas inovações. Eles vão dizer sim, os brasileiros já fizeram pra gente. Exatamente. A gente está bem no processo, mas a gente está naquela parceria onde que a gente leva basicamente o ônus. Porque na hora do bônus, na hora do royalties, na hora do retorno, na hora do reinvestimento, isso vai ser fora do Brasil. A tomada de decisão sempre dessas empresas não vai ser aqui. Mesmo às vezes ela tendo uma sede, não é uma sede, mas uma filial, mas a tomada de decisão tem um CEO no Brasil, essas empresas. Pode ser do esporte mesmo, mas a tomada de decisão vai ser. E aí o investimento em inovação possivelmente vai acontecer na sede. Na sede. Né? Não aqui. Mas até às vezes aqui, com investimento público, com fomento público nosso, o povo brasileiro pagando esse investimento em tecnologia e inovação dessas empresas de marcas globais. Só que você vai ver, até o depósito de patente dessa empresa, no Brasil ela não deposita, ela deposita fora. É líder global de patentes no mundo, no Brasil não, porque não faz sentido para ela. Mas muitas dessas patentes são desenvolvidas aqui, muitas dessas tecnologias são desenvolvidas aqui, muitas dessas inovações são desenvolvidas aqui, com recursos humanos do Brasil. E capital econômico do povo brasileiro. E ela retorna. Não estou falando que ela não retorna. É ótimo que ela faz. Só que, de novo, na balança do custo-benefício, a gente entra mais com o custo e eles levam mais com o benefício. Como é que faz para quebrar esse círculo vicioso? Cara, é buscar essa autossuficiência, essa soberania em diferentes áreas, na realidade em todas as áreas. Se a gente não buscar isso, não é ser patriota demais, mas se a gente também não começar a valorizar o que é feito no Brasil, muitas marcas colocam isso e a gente acaba comprando. Pô, é feito no Brasil, made in Brasil, tal. Feito no Brasil, nem é made in Brasil, é feito no Brasil. E outros países têm isso. Primeiro o nosso, depois o deles. Se o povo brasileiro também não começar a ter essa visão de que o que é feito aqui é bom também, e começar a valorizar, para quê? Porque senão essa distância, o recurso acaba sempre indo para fora, os deles vão conseguir evoluir mais rápido e melhor, e a gente vai sempre ficar atrás. Então, para quebrar isso, é reinvestir na gente mesmo. Seja dinheiro público, seja dinheiro privado, seja o dinheiro que está no seu bolso, na hora de tomar uma decisão. E entender todo que esse contexto é uma questão também de médio e longo prazo. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai quebrar uma roda dessa. Exemplos, né, a gente tem aí muitos, mas tipo assim, vou tentar ilustrar, né, abrindo um pouco e talvez saindo do foco, mas no café a gente é o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo. Na hora que precisa ser taxado, o nosso café é taxado. Na parte da aviação, a gente não é um dos maiores produtores globais de produtos de aviação, mas para a aviação doméstica ali, a gente é um protagonista. Não conseguem taxar a gente. Diferença talvez está onde? E voltando na sua pergunta, que aqui a gente não agrega valor ao produzir o grão e exportar o grão puro. Mas aqui nos aviões, nas peças, em todo o processo que a Embraer agregou conhecimento, agregou tecnologia, agregou inovação e com recursos humanos brasileiros, eles não conseguem taxar, porque eles não vão conseguir comprar um café da Embraer em outro país. O nosso café, que é os produtos da Embraer, tem que ser feito aqui, pode até ter feito lá, mas vai a tomar decisão, os ROIs, o retorno do investimento vem para o Brasil. Então, esse tipo de equilíbrio que a gente tem que não tem na maioria das áreas, né, a gente tem que buscar, a gente tem que ter mais Embraers, certo? Só que esse equilíbrio é algo que é médio a longo prazo. E as universidades, né, como você falou, elas têm uma concepção de ciência que coloca uma oposição antagônica com essa dimensão do desenvolvimento de produtos no mercado. É quase como se fosse uma ofensa para um cientista pensar nisso
E talvez até você esteja vivendo isso mais na pele, porque você tem uma iniciativa até que eu queria te perguntar sobre isso, que é a Rede de Talentos Acadêmicos, que eu acho uma iniciativa extraordinária. Como é que é, o que é exatamente a Rede de Talentos Acadêmicos e como é que você acha que ela, qual o potencial que você enxerga dela impactar o sistema universitário brasileiro? Na sua fala eu vou dar um recorte ali. Ao trocar a palavra mercado por sociedade, eu acho que vai tirar um pouco dessa barreira. Dessa objeção. Porque a entrega é para a sociedade. Aqui na FMG, lá na FCA, na Unicamp, em várias instituições a gente tem capacidade de entregas fantásticas para a sociedade. Se a pessoa tivesse objeção à palavra mercado, se você mostrar que no fim é a sociedade que vai estar levando esse benefício, se ela ainda manter essa resistência, ela, na hora que ela deitar no sofá, na cama dela e colocar a cabeça no travesseiro, ela vai falar assim, realmente, é para a sociedade. Porque, às vezes, uma simples palavra muda tudo. Muito. Porque o retorno é para a sociedade. E no nosso foco é para a sociedade brasileira. A gente faz questão de falar no e do Brasil, porque é quem investe, quem paga o meu salário, quem paga o seu salário, é o povo brasileiro. Então, a gente tem que colocar eles em primeiro lugar. No agradecimento da minha tese, eu vi isso primeira vez aqui, eu fiz o mestrado aqui, eu vi isso aqui, agradecimento ao povo brasileiro que puxou as minhas bolsas, né? Eu tive algumas também, tive bolsas, e todas elas, independente se vem do governo estadual, do governo federal, tal, é o povo brasileiro que é o grande pagador disso tudo. Então o retorno tem que ser para o povo brasileiro, seja através de uma ação direta, seja através de retorno de melhora socioeconômica, com maior captação de impostos, de exportação desses produtos, dessas inovações, seja o que for, seja através de uma vacina, que tinha parado o mundo e voltou ao mundo andar, seja o que for, a gente tem que sempre ver que o foco tem que ser a sociedade. Se a gente tiver esse foco, a gente vai andar. Se a pessoa tem um foco, o bolso dela, ela pode estar onde que ela for, ela nunca vai pensar no próximo, ela vai estar pensando no bolso dela. E essas pessoas a gente tem em todos os locais, em todos os locais. Então, esse acho que é um ponto importante que a gente destacar, que o foco é a sociedade. É o povo brasileiro principalmente, na minha perspectiva. E a rede, ela nasceu nessa perspectiva porque a gente tem um investimento fortíssimo do povo brasileiro nos universitários. Ele já é investimento altíssimo. Aí ele termina a graduação, vai para a pós-graduação, mais 2, 3 anos de mestrado, mais 4, 5 anos de doutorado. E na hora dele dar esse retorno, como a gente já viu, ele acaba, se ele ficar desempregado, ele gera um desperdício para o povo brasileiro maior do que o orçamento das instituições que bancam esses caras durante seu processo de formação. Então, é realmente muito dinheiro jogado fora. Então, empregar essas pessoas é fundamental, para que elas possam restituir socialmente o que o povo brasileiro proporcionou para elas. Então, e caso elas não sejam empregadas, diante da capacitação técnica e científica que elas têm, naturalmente, os outros já estão vindo aqui e não estão esperando chegar no doutorado, eu vou citar isso. Não estão esperando chegar no doutorado, no mestrado, ter um doutor ali, não. Eles já estão vindo na base, na graduação, captar esses talentos que a gente tem. Então, esses talentos, nossa formação, ela é muito boa. E se ele não tiver esse reconhecimento como um emprego, ele sai. Aí acabou. Aí, literalmente, nessa relação de custo-benefício, a gente ficou só com o custo, porque o benefício vai para eles. Então, empregar essas pessoas é fundamental. Primeiro, pela capacidade de entrega que elas têm, de gerar inovações, resolver problemas de mundo real. E segundo, que se elas não forem empregadas aqui, e grande parte delas já passando disso, às vezes tem as doenças de saúde mental e tudo, e o principal, elas vão embora. E se ela for embora, aí você investiu tudo e você perdeu esse seu talento. E como é que faz para participar da rede? Cara, é super simples. A gente
está com o nosso site, temos as nossas redes sociais, @Rede Talentos Acadêmicos, temos também o site www.redetalentosacademicos.com.br, que a pessoa entra ali e, se ela for um talento, um mestre ou doutor de qualquer área, ele pode cadastrar o seu perfil super rápido. E se ele for também uma empresa, uma instituição que contrata ou tem interesse de contratar mestres e doutores devido a essa capacidade altamente, esse recurso humano altamente capacitado, você pode ter certeza, ele não é caro, você assusta às vezes achando que eu vou ter que... Não, ele vai te sair muito barato, porque ele vai te resolver problemas que talvez você vai contratar uma consultoria internacional e tudo, e eles vão te cobrar muito mais caro, e você vai ter esse cara ali se sentindo valorizado, você pode ter certeza que ele vai te valorizar também. As empresas também podem entrar e criar esse cadastro, e que a gente está iniciando esse processo, e cada vez mais a gente ter talentos e ter empresas para gerar essa conexão, gerar essa rede mesmo, essa sinergia e gerar essas oportunidades de emprego mesmo. Não, fantástico. Parabéns por essa iniciativa. E se você, para a gente terminar, eu te perguntaria talvez se você puder dar um spoiler aí sobre os próximos passos da rede, a visão que você tem da necessidade de um centro de inovação Sim. para a cadeia produtiva do esporte. O que você pode falar aí sobre isso? Cara, porque o grande local para reter esses talentos são os centros de pesquisa e inovação ao redor do mundo. Esses locais são os locais que conseguem reter, manter, atrair e desenvolver cada vez mais esses talentos. Isso não é novo, isso já é de fato conhecido em todos os lugares. O Brasil já tem ações voltadas para esse sentido. Para o esporte eu acho fundamental, porque a gente é um dos países protagonistas na produção científica, na qualidade, na quantidade, e como a gente já disse aqui, fazendo às vezes um trabalho para os de fora, enquanto a gente poderia estar fazendo para a gente mesmo. E a ideia de desenvolver, de criar, estabelecer, a gente já tem algumas ações iniciais, a Rede Talentos é uma spin-off desse Centro de Pesquisa e Inovação do Esporte Brasileiro, que a gente está buscando estabelecer em Limeira. Temos outras ações também, então ele não tem um foco somente no esporte alto rendimento. Está lá, 2 pontos, Centro de Pesquisa e Inovação do Esporte Brasileiro, 2 pontos, alto rendimento, saúde e bem-estar. Porque a gente, nesse saúde e bem-estar, essa entrega para a sociedade vai ser maior ainda, vai ser muito mais escalável. Só que a gente também não pode deixar de abarcar, talvez, para trazer esse modelo, trazer essa inspiração para as pessoas serem mais fisicamente ativas e tudo mais, que os países já têm isso com inspiração, de ter o esporte de alto rendimento também sendo beneficiado desse processo, dessas inovações, dessas soluções, certo? Então, o centro de pesquisa é esse local onde que a gente quer consolidar a empregabilidade de fato, porque é ali que a gente vai ter isso. Não só no local ali especificamente, mas as empresas que vão estar conectadas, nesse movimento, né? Porque a gente, ao iniciar esse movimento, a gente tem como replicar ele em outros centros, em outros locais, no nosso país, e está cada vez mais fomentando essa questão de que a gente tem capacidade, a gente tem potencial de entrega, e a gente tem entrega. E a gente tem necessidade. E tem necessidades reais disso. Né? E tudo isso você citou também durante o processo. De certa forma, teve essa visão durante um evento que a gente teve lá na Universidade Federal do Piauí, que a gente falou do ecossistema de inovação e tudo, numa sugestão do professor Amadil, falou: João, faz ali, pede o pessoal para fazer uma parte escrita das palestras e tudo, que a gente escreve um livro. Como eu sempre escuto os mais sábios, né? Os mais velhos para mim indicam sabedoria, pela experiência, pela vivência, e porque muitas vezes a gente caiu, teve que aprender, eles já caíram, por que não vamos aprender com eles, que eles já tiveram essa vivência anterior. Então o professor Amadil, que foi o orientador do professor Júlio, que foi o meu orientador lá no laboratório biomecânico, deu essa luz, esse insight. Eu falei, cara, vamos fazer esse livro. E no livro a gente tratou tudo disso, conseguiu aprofundar mais, conseguiu trazer até pesquisadores que já têm essa vivência de nível internacional, da importância de aproximar a universidade da indústria, do governo, para consolidar esse ecossistema de inovação. Então o livro talvez trouxe essa situação mais concreta para consolidar, para buscar essa consolidação na real, e a consolidação
o centro é um passo muito importante, porque ao ter um centro, um local que a gente possa falar, poxa, a educação física e o esporte, a gente tem um local, a gente como protagonista nesse cenário, a gente tem uma indústria forte, a gente tem 1,7% do PIB brasileiro, tem muita coisa que a gente pode entregar, vários canais, tem um TV Casé hoje que é um gigante da nossa área, e ela é um canal de esporte, fala 24. Cara, vamos apoiar essas iniciativas, vamos trazer, porque isso vai gerar. Toda vez que um brasileiro vai lá tendo a vitória e tudo, não vai ter mais gente querendo ver, a gente não tem um senso de pertencimento, uma empatia, a gente não emociona com o esporte. Então, cada vez mais que a gente reinvestir na base científica, tecnológica e gerar inovações para que esses nossos atletas, que as pessoas sejam mais ativas, isso tudo vai ter benefício direto, indireto, no curto, no médio e no longo prazo. Então, é algo que a gente tem que caminhar, a gente tem que avançar, e principalmente acho que unir forças, sem vaidade, sem... A gente não está aqui para buscar destaque pessoal. A gente passa e as coisas ficam. A gente quer um legado para a nossa área. A nossa área, ela é muito forte, é muito foda, só que a gente, na hora de tomar decisões e sentar nas brigas de cachorro grande, a gente nunca está. Porque talvez a gente não tenha essa visão ainda de ecossistema, essa visão de coletiva. E então, somar forças, estar aqui com você nesse momento, podendo estar aprendendo com você, eu acho que é um momento de troca muito importante para mim e que eu sou muito grato por poder estar tendo essa oportunidade. E assim, cara, eu sempre digo, né? Setor fitness, mercado de esportes, você mencionou 1,7% do PIB brasileiro, ou seja, é um setor próspero cujos trabalhadores são pobres, né? Então os benefícios dessa prosperidade realmente não se revertem suficientemente para os trabalhadores. É claro que isso é uma característica de como funciona a economia de um modo geral, né? Mas eu acho que no esporte é pior, porque a pessoa que trabalha numa mineradora, que é um setor também muito próspero, ele ganha bem. Ele tem um monte de benefício e tal. No esporte, não. Mas esse reconhecimento através de uma valorização financeira do salário, talvez ela pode vir de rebote nessa reposicionamento enquanto área como protagonista, não só quanto trabalhando para os estrangeiros, desenvolvendo coisas para os estrangeiros, gerando solução para o SUS, que atende 75% da população brasileira, com saúde, na prevenção, reduzindo o gasto, e não lá já onde realmente os gastos são bem maiores, que é dentro de um hospital, numa UTI e tudo. Então, esse reposicionamento enquanto área, enquanto visão e ação de mostrar para a sociedade que a sociedade reconhece que a atividade física, o exercício físico, ela é inegável. Mas o profissional de educação física, o profissional de ciência do esporte, o profissional do esporte, ele é questionável porque a atividade física eu posso às vezes fazer sem ter essa pessoa aqui orientando, gerando soluções. Mas se a gente talvez não conseguir mostrar que a gente tem papel fundamental diretamente ali na supervisão, na orientação, mas talvez indiretamente mostrando essas outras soluções de vários problemas que a gente tem, porque eu citei o SUS, por exemplo, 7 em cada 10 pessoas do mundo morrem por doença crônica. São 41 milhões de pessoas somente isso em um ano. 6,4 vezes mais do que pessoas que morreram por Covid até hoje. Então, num ano, morreu 6. Covid foi a pior coisa que a gente já viveu na história. Na minha história, na sua. A minha avó que viveu 2 pandemias, o Covid foi pior. Ela viu as duas que mais recentes que a gente teve. Então, Covid, não estou minimizando o Covid. Mas de doença crônica, morrem 6,4 vezes mais pessoas. E a gente, pior ainda, porque eu falo a gente, Brasil, país pobre, 85% das mortes no mundo de doença crônica estão nos países de baixa e média renda. Então a gente está nesse. Esse número de 40 milhões, grande parte vai do Brasil. Certo? Então é algo que a gente, ao mostrar
que a gente entrega com competência, com suporte técnico e científico, que a gente produz muito, que gera inovações tecnológicas e não tecnológicas. Não precisa ser só tecnológica. Isso tudo, acredito que é um trabalho de médio e longo prazo. Esse reconhecimento social através... No futebol falam muito isso. Você quer me valorizar? Nada melhor que me sentir valorizar bem do que me pagando bem, né? Faça um Pix. Hoje, um Pix é a forma melhor de você me agradecer. Né? E não tô colocando que o dinheiro é a melhor coisa, não é que mas todo mundo precisa. Mas não é a mais importante de tudo, não. Mas esse reconhecimento é muito importante. Claro. Não, o dinheiro ele é uma sinalização pública de valor. Né? Eu concordo com você. É verdade. Então, só que a gente precisa, às vezes, mostrar, talvez, que a gente não é aquela questão de área fim, área meia, tem muita discussão disso, mas que a gente está fazendo diferença na vida de muita gente e de forma protagonista disso, que você vai viver mais, não tem jeito, mas será que você vai viver melhor? Mais e melhor? Se você não tiver essa área aqui te ajudando de forma direta ou indireta, não adianta, você vai viver mais, mas talvez você não vai viver melhor. E isso certamente não tem como, se isso for feito de uma forma coletiva, organizada, como área, como classe, não trazer esse reconhecimento. Porque se for lá só um ou dois tiver, vai continuar esse desequilíbrio. Mas se for em forma coletiva e tudo, não tem como. Um vai puxando e essa valorização vai ter que vir. E a gente tem um parque tecnológico instalado, já muito consolidado. A gente ainda conversava sobre isso ainda há pouco, 24 programas de doutorado. Quantos países tem isso em ciências do esporte? Então, a gente já está pronto para isso. A gente tem, um amigo meu, ele fala, a gente a gente tem o bolo, né, o queijo, não são em mim, nós temos a faca e o queijo na mão. A gente tem a faca e o queijo na mão. Falta cortar, e para cortar, só que não vai ser uma pessoa que vai cortar, tem que ter um movimento, e por isso que eu acredito, a gente está nesse movimento em busca da consolidação do ecossistema de inovação do esporte. Aproveito aqui para fazer esse convite para Educação Física SA se juntar a esse movimento, que a gente precisa, né, dos programas de pós-graduação aqui da FMG, de outras instituições, a USP, já tive presente, vou estar reunindo com outros também, de forma presencial, de forma virtual, para a gente unir forças. Né? A gente precisa construir muros. O Papa Francisco já falava isso. Assim, a gente precisa não precisa construir muros, a gente precisa construir pontes. Isso não é novo, todo mundo sabe disso, mas a maioria ainda continua construindo muros. Os muros já estão cada vez mais altos, da universidade então é altíssimo. Mas não tem muro na FMG? Tem muro na FMG, tem muro na Unicamp, tem muro em todas as instituições. Né? Vamos falar das duas que a gente está presente aqui. A gente tem que construir pontes. Às vezes até túnel, para pegar quem está tendo que vir lá de baixo. Legal, obrigado, Claudino. Olha, e vocês podem nos acompanhar aí, Spotify, YouTube e Instagram. Eu vou deixar na descrição aí os contatos da Rede Talentos Acadêmicos, no Instagram também, no site, caso vocês tenham interesse. Se cadastrem lá, compartilhem esse conteúdo com quem vocês acham que pode se interessar, para sempre, como eu sempre digo, compartilhar essa corrente do bem. Valeu? Sobe o som!